Nesse vídeo, nós vamos aprender a fazer a curva panorâmica. Então, vamos lá ao software. Primeira coisa é o seguinte, aqui nós temos o MPR. E para chegarmos aos cortes transaxiais, a primeira coisa é que eu posso vir aqui em desenhar curva. Quando eu clico aqui, ele já me permite desenhar uma curva panorâmica. Mas antes disso, vamos ao princípio da curva panorâmica. Nós temos aqui um exame de mandíbula e o que eu quero fazer é encontrar uma região satisfatória para a gente poder marcar essa curva. Eu não posso marcar nem muito para os ápices dos dentes, olha só em que altura a gente está, eu consigo observar aqui pelo 3D a linha azul, que é referente ao axial. Então, se eu marcar muito para o ápice, essa curva panorâmica vai ficar muito para trás, e aí eu vou perder informação na reconstrução panorâmica das coroas dos dentes. Se eu jogar ela muito para a coroa, o que vai acontecer é que ela vai ficar muito para frente. Então, eu vou perder a informação dessa região aqui, olha, do mento na reconstrução panorâmica e dos ápices dos dentes. Então, eu tenho que pegar uma região média, tá? E essa região média, o que que aconteceu aqui? Eu não vejo osso nessa altura aqui, mas não tem problema, isso aconteceu porque houve uma perda dentária e, consequentemente, uma perda óssea. Então, esse osso está abaixo dessa altura. Mas nós sabemos que essa mandíbula, mesmo que eu não esteja enxergando ela aqui, ela continua nessa reta aqui. Então, a gente pode fazer a curva panorâmica sem problemas. Então, eu vou vir aqui em desenhar curva e eu tenho um segredinho também para te entregar aqui. O ideal da curva panorâmica é que nós façamos um arco e não uma curva com várias curvas no meio, principalmente na região da mandíbula. Então, eu vou te dar aqui uma regrinha básica também. Primeira coisa que você vai fazer é marcar o primeiro ponto na região mais posterior possível. Então, eu comecei marcando o meu primeiro ponto aqui. O segundo ponto, você pode marcar mais ou menos na região do primeiro molar. E aqui o meu primeiro molar não está presente e nem a região óssea. Mas não tem problema, eu posso marcar mesmo assim na região que está vazia. Depois eu marco no canino e depois na linha média. E aí a gente faz a mesma coisa do outro lado. Canino, primeiro molar e região máxima posterior. E termino com duplo clique. O que ele vai abrir imediatamente a parte de seção, que é onde nós vamos enxergar aqui os nossos cortes transaxiais, ou section, como ele chama aqui no programa. E esse corte tem vários nomes, são os transaxiais, transversais, parassagitais, aqui ele chama de section, tem o cross-sectional também, e isso independe, todos são o mesmo corte, tá? É que em cada software ou cada literatura você pode encontrar com um nome diferente. Então, aqui temos feito os nossos cortes transversais através da nossa curva panorâmica. Próximo passo que a gente vai fazer é jogar essa curva panorâmica mais para a região onde a gente de fato quer pegar, né? Mais centralizada aqui. Então, olha só, estou com a minha curva panorâmica aqui. Eu ainda posso diminuir essa imagem, se eu não quiser pegar muito, dos dentes da arcada oposta. Então, eu vim aqui na linha amarela e recortei. E venho aqui na verde e ajusto a posição dos meus dentes. Esse software, ele também gerou uma curva automática. Olha só como é que ele gerou essa curva. Essa foi uma curva gerada pelo software e essa curva não está muito legal. Então, se eu quisesse só consertar essa curva, eu teria que vir aqui, olha, nos quadradinhos e clicar em cima e reposicionar, tá? Então, olha, a gente pode colocar aqui, olha, mais para dentro, olha só, e ok.
Só que eu acho que dá mais trabalho reposicionar do que criar uma curva nova, sendo que a gente pode fazer uma curva perfeita, panorâmica, né, com apenas poucos pontos, como eu te ensinei no início do vídeo. A minha curva que eu acabei de fazer está aqui. Só que vamos supor que eu queira fazer uma curva só com um lado dessa mandíbula. Eu posso vir aqui e desenhar a curva que eu quero. Reparem que eu não ajustei o axial. Então, olha, eu acabei de perceber que eu não ajustei o axial. Eu posso ajustar e depois ajustar aqui, olha só, os pontinhos que podem ter ficado um pouquinho fora, ok? E aqui a mesma coisa, podemos diminuir, podemos recentralizar aqui. Então, aqui, por exemplo, se o dentista me pediu só uma região, mas eu peguei toda essa mandíbula, eu posso fazer uma curva panorâmica somente de um lado e mostrar lá no meu template a curva panorâmica só desse lado com os transversais. Mas lembrando que se você assistiu a aula de como recortar o daikon, você já aprendeu que mesmo que você faça somente uma área, como a gente selecionou aqui da curva panorâmica, você tem que laudar todo o volume, tá? Você tem que observar as alterações importantes que esse volume está apresentando para que seja tratado no paciente. Isso é previsto por lei, então nós temos o dever de laudar todo o volume. Beleza, seguindo em diante, nós temos aqui, né, as nossas curvas panorâmicas, eu posso fazer até 8 curvas, mas a ideal minha aqui é essa número 2. A primeira é que ele fez automaticamente, a 2 e a 3 foi a que eu fiz. Então eu posso vir aqui, olha, na curva e colocar uma espessura nessa curva, vamos supor, eu vou colocar uma espessura de 5. Então, olha só, meus cortes transversais ficaram com uma espessura de 5 milímetros, fazendo com que tudo que está aqui dentro desses cortezinhos, né? Cada cortezinho desse tem uma espessura de 5 milímetros. Não é isso que a gente quer, eu vou trabalhar com 0 ou, no máximo, eu vou trabalhar com 1 milímetro. Mesmo assim, aqui dentro desse programa eu te aconselho a trabalhar com 0 ou 0,1, no máximo aqui 0,5. E aqui o intervalo. Então eu vou trabalhar com o intervalo aqui, por exemplo, eu posso trabalhar com o intervalo do voxel. E aí, olha só, repare que a gente tem agora, olha, muitas imagens. Olha só, vamos centralizar aqui, olha, nesse central. Com o intervalo do voxel, do tamanho do voxel, eu não consigo pegar nessa tela aqui todos os cortes do dente central aqui, do incisivo central do dente 41. Porque é muito fininho o intervalo, né, que eu vou caminhar de um corte para o outro, tá muito próximo, eu não preciso de tanto. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui 0,3, que aí a gente, olha, já abre aí um intervalo entre cada corte, já melhora um pouquinho. A gente pode colocar de 1 em 1 milímetro, onde a gente vai enxergar vários dentinhos aqui, olha só. E se eu tenho um exame, por exemplo, que eu não preciso ver com tanta definição estruturas mais minuciosas, eu posso colocar 2 milímetros, por exemplo, quando eu estou fazendo um exame para implante, onde eu não preciso, olha só, ter tantos cortes de um dente só. Então, eu posso usar 2, 1 milímetro. Eu posso colocar, por exemplo, quando for para endo, 0,5, onde eu vejo vários cortes do mesmo dente, né? No mesmo dente eu tenho várias fatias aí desse corte transaxial. Então, você vai escolher aqui qual o intervalo e a espessura que você quer. Vamos supor que eu vou deixar aqui de 1 em 1 milímetro e aqui na espessura eu vou deixar de 1 milímetro também. Então, aqui, olha só, nós podemos caminhar por todo esse volume, observando todos os dentes desse paciente. Eu posso ainda colocar aqui
o filtrinho, que nesse caso eu já estou com o filtro de nitidez selecionado. E aí, ainda temos uma outra função, que é a espessura e o intervalo da panorâmica. O intervalo não vai importar muito, porque nós não vamos ficar caminhando nessa panorâmica. Nós podemos ainda caminhar nessa panorâmica caso a gente queira dar um zoom nela aqui pelo Enter, né? E marcar aqui um canal que seja por essa curva panorâmica, mas eu não aconselho fazer isso e no vídeo de marcação de canal eu vou te mostrar. O importante vai ser a gente selecionar a espessura. Então, eu te aconselho marcar de 5 a 10 milímetros. Eu não vejo muito bem esse terceiro molar aqui. E aí, uma coisa que eu posso fazer é puxar o último pontinho mais para trás, de forma que eu veja esse terceiro molar melhor. Então, olha só, eu vejo que ele está bem aqui para trás, né? Então, eu teria que puxar muito para trás para que ele ficasse um pouco melhor aqui. Então, veja bem, uma coisa que eu posso fazer, que não é só modificar esse pontinho, é aumentar a espessura por aqui, olha. Eu aumento o quadradinho para que eu possa mostrar mais estruturas. E dessa forma, esse terceiro molar, ele se encontra mais evidente aqui nessa arcada. Então, isso é uma estratégia que a gente pode fazer para mostrar melhor aqui cada dentinho. Além disso, uma outra coisa que a gente pode fazer é vir aqui nessa curva panorâmica e adicionar um ponto, caso a gente precise de mais um pontinho em algum lugar. E se eu quero excluir essa curva panorâmica, eu posso simplesmente vir aqui em cima aqui da curva e excluir a curva ou excluir todas as curvas, tá? E aí, ou eu posso não querer excluir nenhuma e simplesmente desenhar uma nova curva, tá? Como a gente já viu aqui. Mas presta atenção, tem uma coisa muito importante na hora de fazer a curva panorâmica que você precisa verificar se está correta. E isso é o posicionamento da cabeça do paciente. O posicionamento correto da cabeça do paciente é plano oclusal paralelo ao solo quando nós estamos fazendo o exame de arcada dentária, ou seja, quando a gente quer avaliar os dentes. Se isso não foi feito lá na aquisição, eu já te mostrei como vir aqui pelo menu principal, em reorientação. Então, abrindo aqui em reorientação, eu posso simplesmente vir aqui a mão livre, né, assim dizer, rotacionar esse paciente, caso seja necessário, ou vir aqui em rotação de 2 pontos, que eu acho até bem mais interessante, clicar na incisal do incisivo e na cúspide aqui do molar. E depois eu aplico e agora eu tenho um plano oclusal paralelo ao solo. Depois eu dou um OK, que ele vai reorientar esse paciente, o DICOM completo. E a partir desse momento, quando eu vier aqui no axial, quando eu quiser desenhar a curva panorâmica, ele já vai estar reorientado para que eu possa marcar essa curva panorâmica da melhor forma possível. Então, a gente vai desenhar a curva. E aqui está a nossa curva com ele reorientado. Então, olha só o que a gente vai fazer. Percebe que ele aqui, olha só, está recortando, né? Está fazendo um ângulo aqui, recortando o DICOM, é porque a gente reposicionou. Então, quando a gente vai dar aqui a espessura e vamos olhar para essa panorâmica, nós podemos vir aqui cortar e aqui reposicionar para que a gente não corte nada de importante nessa panorâmica. Então, na região anterior, eu estou vendo até a base e estou vendo todas as coroas desse dente. Mas existe uma outra forma de fazer isso de um jeitinho um pouco mais rápido. E essa forma é o seguinte: eu posso observar por aqui, pelo meu 3D, como é que ele está mais ou menos, só que eu não sei o quanto que eu tenho que girar o meu plano axial para que o plano axial fique a longo eixo desse plano oclusal. O que a gente vai fazer aqui é colocar uma espessura, vamos botar aqui uma espessura de 20. E olha que interessante, agora que eu coloquei a espessura de 20, eu vejo tanto os dentes posteriores
quanto os dentes anteriores. Então, eu posso vir aqui e simplesmente girar o meu plano axial de forma que eu veja, olha só, ele passando nas incisais e nas coroas. Então, agora eu estou com o meu plano axial a longo eixo aí, né, da curva do plano oclusal. Então, agora eu posso tirar a espessura, reposiciono aqui o meu axial para que eu veja a minha região melhor. Olha só, vamos chegar aqui numa região média, né, para poder fazer a curva panorâmica e desenho a minha curva bonitinha agora. E aí, do mesmo jeito, eu vou ter aqui esse recorte e a gente vai fazer também da mesma forma. Vou dar espessura, vou recortar aqui, ups, não tanto, e vamos reposicionar essa mandíbula. Prontinho. Tirei, né, aquele recorte que estava dando aqui da panorâmica, e agora minha panorâmica está um pouco mais bonita. E vou aplicar aqui um filtrinho de nitidez. Posso aplicar qualquer um dos dois aqui, se eu quiser a nitidez aqui melhor, tá? Bom, você agora já aprendeu aqui sobre a curva panorâmica, já aprendeu aqui todas as diquinhas e as estratégias para fazer uma boa curva panorâmica, e agora falta você testar aí e fazer suas curvas panorâmicas com excelência para poder entregar também uma padronização, para você não ficar perdido aí na hora de planejar, ok?